Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro aqui que esse átrio que está de fora, que não foi medido para a destruição, é justamente o Muro das Lamentações, o muro ocidental, não o Messas, porque foi dado às nações. Existe um fato curioso que quando o príncipe de um povo que havia de que veio, né, que havia de vir, segundo Daniel, sobre as asas da destruição avassaladora, ele, ao olhar em determinadas situações, suas fortalezas, ele quis mantê-las em seu coração, ele assentou em mantê-las, não foram destruídas. Eles queriam fazer uma hípica, uma coisa assim, um castelo, na verdade, né? Segundo o historiador judeu Flávio José. Mas vamos aqui ao texto. Mede o templo, o altar e o povo que nele adora. Ora, senhores, irmãos, de quem a palavra do Senhor Jesus Cristo está falando aqui para João no primeiro século? Mede o templo, o altar e o povo que nele adora. Desculpa. O que isso significa senão o fim de todas as coisas? O fim do povo judeu, o povo que nele adora. O fim da relação de Deus com esse povo, o templo, e o fim do contínuo sacrifício. Contínuo sacrifício, é verdade. No altar, o contínuo era oferecido aonde? Onde era que o contínuo sacrifício eram oferecidos? Pelos sacerdotes. Não era porventura no altar? E aqui João recebe uma cana. A cana a gente pode designar como uma trena. Eles usavam esse método de medição. Mede quer dizer que está em juízo, né? Determinado para, né? Medir e pesar. Pesado, lembra? Pesado foste na balança e achaste em falta para o rei lá do passado? Exatamente. E aqui a gente vê o anjo do Senhor falando, né, a João para que ele medisse, e medisse não fosse só Jerusalém, ele mediu o templo, o altar e o povo que nele adorava. Senhores, vocês precisam entender que em 70 DC foi o corte da videira, que ali Deus estava fazendo de dois povos um único povo seu para a sua glória em Jesus Cristo. Não havia necessidade de haver os dois povos para a adoração, haja visto que Deus em Cristo concretizou, concentrou todos aqueles que lhe adoram, é o que disse Moisés. O Senhor levantará, ou Moisés, o profeta, exatamente, o profeta Moisés, em Deuteronômio 18, se eu não me engano, ou 15, eu vou passar aqui o texto, ele diz o seguinte: o Senhor, teu Deus, levantará um profeta semelhante a mim, ouçam a ele em tudo que vos disser, e acontecerá que o que não fizer o que ele disser será derraigado. E os judeus que não acreditaram em Cristo naquele século foram derraigados, e de lá para cá não há mudança. A palavra de Deus não volta vazia, amigo, não volta atrás. O povo, o altar e o templo foram destruídos naquele momento, na troca dos pactos por Jesus? Não. É bom vocês saberem, senhores, que o Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras, nesse momento, ele estava assentado à direita de Deus. Não é o que o profeta Davi diz? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sobre os cabelos dos teus pés. Quem vingou
Jerusalém foi Deus. Então essa ladainha, essa balela, essa conversa, esse argumento, né, que vocês ficam aí dizendo, mas Jesus não veio destruir, ele disse que não veio destruir, e de fato não destruiu, ele nem sequer sabia o dia. Ele disse, mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe senão o Pai. Foi Deus quem destruiu, glória a Deus. Foi Deus quem destruiu o templo, o altar e o povo que nele adora. Isso quero dizer aqui que não foi impiedade não, foi injustiça. Antes de qualquer coisa, Deus advertiu por vários profetas, mas Jerusalém insistia em matar e apedrejar os profetas que por Deus era a ela enviado. O próprio Senhor declarou, quantas vezes quis eu, como uma galinha, aos seus pintinhos te agasalhar debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. E infelizmente ficou. O templo e o altar foram destruídos. E aqui eu quero deixar claro mais uma informação abençoada, que Daniel fala quando da destruição, após a destruição, após a retirada, melhor dizendo, do contínuo sacrifício, haverá 1290 dias. 1290 dias. Daniel, ele diz o seguinte, olha, eu ouvi tudo, mas não entendi nada. Exatamente. Por que Daniel não entendeu? Porque Daniel não sabia o dia exato do contínuo sacrifício seria retirado. Aí o anjo ainda dá um spoilerzinho, mas sabendo que ia ficar em mistério ali para ele até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o tempo do fim, que foi em 70 DC, no primeiro século, que se deu início. E em 70 DC deu-se início, né, a perseguição, todo aquele processo. E com o final do fim do contínuo do sacrifício, houve 1290 dias à frente. Olha aí, vocês também viu que estão pregando aí o evangelho com a palavra o irmão, eu não vou nem citar o nome não, porque não merece. Eu vejo por outro, entro no canal dele lá e largo um argumento bíblico para que vá se amodando. Não tem como ser tudo em 70 DC, o final. Foi no primeiro século? Foi, com certeza foi, mas não em 70 DC. Se 70 DC foi o fim do contínuo sacrifício, Daniel diz que haveria mais 1290 dias após. E aí, como é que fica isso? Que o Senhor, quando veio em vingança, na verdade não foi o Senhor, foi a manifestação de Deus, através dos seus sinais e poder pelo Império Romano e as nações que ele juntou, segundo Zacarias 14, 1 e 2. Eis que eu, o Senhor, ajuntarei as nações contra ti, Jerusalém, vossas casas ficarão desertas, vossas mulheres serão forçadas. Pesado? Aconteceu isso. Metade sairá para o cativeiro e a outra metade será extirpada na cidade. Ou seja, foi o que o Senhor Jesus disse, um será tomado e outro será deixado. Porque metade foi morto e outra metade levada em cativeiro. Alguns incautos aí usam dizendo que um será levado para o arrebatamento e outro será deixado para trás, né? Que não tem sentido isso. Aliás, a Bíblia não fala em arrebatamento, é bom vocês entenderem isso. A Bíblia não fala em arrebatamento, não fala. Tomar com força, o Senhor veio para tirar o povo que estava crendo nele no primeiro século do ministério de morte, da lei, que não podia salvar, na verdade só mostrava o erro, olha o erro é isso, vocês estão errando, vão morrer por causa disso. Ele veio com a graça, através do Pai, e determinou a salvação. Isso é que é salvação, que será concretizada quando acabar os nossos dias aqui na terra, viveremos com o Senhor para sempre. Isso é que a Bíblia fala.